7 horas e 58 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Campos que tem neste momento 24 graus de temperatura. Voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje o programa recebe o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Já falamos aqui sobre o estado do Rio de Janeiro, no contexto geral dele. Geral é difícil, né? Mas na maior parte possível. Neste bloco a gente vira a chave um pouco para a eleição presidencial, com influência na de governador. Mas como eu citei aqui a palavra, e eu acho, né, uma questão muito importante, penso ser uma questão muito importante, assim como a do emprego, né, nós temos aqui jovens formados engenheiros, que o Felipe Santa Cruz citou, os motoristas de aplicativos, que o Aloysio sempre lembra aqui, a saga de cada um por dia, né? O sofrimento deles, tudo. Tem muitos engenheiros, tem muitos formados aí com terceiro grau, dirigindo, que não é, né? Não diminui ninguém, mas para quem estudou, para quem se dedicou, né? Tem que estar fora da sua profissão, é muito ruim. Então o Felipe Santa Cruz falou muito de emprego. Mas eu vejo como um dos maiores problemas do estado do Rio de Janeiro a violência. Tem omissão, né, do poder público e desses governos todos que passaram por aí. E teve um também do Witzel, que chegou a ser o matador, né? Aquele episódio lá na ponte Rio-Niterói, descendo do helicóptero, comemorando a morte de um bandido. Enfim, o que seria o ideal? Em 2018, nós tivemos a Força Nacional com uma tarefa também no Rio de Janeiro. E aí eu linko essa parte administrativa, isso já num plano de governo, né? O meu cara Santa Cruz. Como resolver essa questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro sem a intervenção, sem a Força Nacional ou com a Força Nacional? Como é que é essa ligação sua, esse pensamento seu sobre isso? Nogueira, veja que eu tenho um cuidado de não fazer da questão da segurança pública uma bandeira ligada à demagogia, que é assim que ela vem sendo explorada por muitos políticos no nosso país, e não é aqui no Rio de Janeiro, não, é no país todo, né? A questão da segurança pública ela é grave no país todo. Quem viaja muito pelo país, como eu tive que viajar, eu fui presidente da maior entidade de classe do mundo, né? A OAB tem quase 1,5 milhão de integrantes inscritos, então eu tinha semana que eu ia a 5 estados do país, um por dia. E eu posso te dizer que a situação de segurança é grave em todo o país. As cidades do Norte e Nordeste são muito mais violentas, por exemplo, que a capital do Rio de Janeiro, né? As pessoas às vezes não sabem isso, mas essa é a realidade. Então nós temos uma situação grave que é explorada demagogicamente. Primeiro dizer assim, eu aprendi uma imagem na faculdade que ela me guia, que é a deusa da justiça, Têmis, né? Ela está vendada para ser imparcial, para mostrar que ela não tem predileções, mas ela carrega uma espada. É óbvio que a segurança pública ela tem que ter capacidade, ela é o quê? O Estado tem o monopólio da violência e ele tem que controlar esse Estado. E aí vem a tua fala na tua pergunta. O Estado nem pode ser omisso, nem pode se defender um Estado sem braço armado, porque na medida que ele renuncia a essa força, a esse monopólio, ele acaba deixando que outros ingressem nessa área. O que é isso? É a milícia, que é o grande problema do Rio de Janeiro hoje. É a explosão da milícia diante da omissão do Estado, que está perdendo área territorial para essas forças. Eu ouvi de um prefeito da Baixada Fluminense que um cidadão na sua cidade, para criar um porco no seu terreno, o dono de um porco, tem que pagar R$5 para o miliciano. Nós estamos diante da seguinte situação: o miliciano explorando a população está sendo visto como algo mais grave, e veja como é perigoso isso, do que o narcotraficante.
esse discurso está crescendo, inclusive, entre os atores políticos. Então, esse é o Estado omisso. E nós também não podemos defender o Estado assassino, porque o Estado assassino, esse do tiro na nuca, no tiro na cabeça, é o Estado que acaba reprimindo, em especial, os mais pobres. É o Estado que sobe atirando nas comunidades carentes, é o Estado que mata a criança a caminho da escola. Nós precisamos ter um Estado que aplique a lei. Aí você diz, pô, Felipe, é fácil falar um negócio desse, mas como é que você vai fazer? Primeiro, não é fácil resolver sem aquele meu primeiro ponto. Ou a gente coloca o nosso foco central na retomada econômica do Rio de Janeiro, com desenvolvimento e renda e esperança para o nosso povo, ou nós vamos ficar efetivamente enxugando gelo. Agora, tem formas muito mais eficientes de fazer esse enfrentamento. A que eu me proponho, e estou dizendo aqui claramente, é uma que unifique o sistema de justiça. É esquizofrênico que o sistema de justiça não tem uma integração. O que eu chamo de sistema de justiça? O Ministério Público, as polícias que andam cada uma no sentido diverso, Polícia Civil não conversa com Polícia Militar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o segundo maior Tribunal de Justiça do país, com uma capacidade enorme de investimento em tecnologia. O que eu tenho ouvido, por exemplo, dos policiais civis, que hoje tem 4.000 policiais civis a menos do que tínhamos há 10 anos, da necessidade de investimento em tecnologia. Fazer uma justiça aqui para o ex-governador Antônio Garotinho, já que eu estou falando para Campos. O último investimento marcante no Rio de Janeiro, na Polícia Civil, foram as delegacias legais do governo Garotinho. Isso já tem quantos anos? Acho que é 1999, são 23 anos. Nós precisamos ganhar escala com investimento em tecnologia, na integração desse sistema de justiça, que vai também chegar à Secretaria de Assistência Penitenciária, que precisa ser modernizada. Né? Nós não podemos ter situações estanques, mas a base de tudo é ter um Estado que não seja omisso, que faça cumprir a lei, que carregue essa espada da justiça, mas que também, claro, em momento nenhum, seja um Estado assassino, um Estado furioso, um Estado que se volta contra a população, especialmente os mais pobres. Eu só quero dizer que esta questão da segurança ela não é a causa, mas ela é a consequência para boa parte do desinvestimento que há no Rio de Janeiro. Nós temos um protagonismo cultural no país. Por conta disso, a cidade e o Estado são vistos como mais violentos do país. Há um medo Eu ouvi de uma grande empresária, dona de uma grande loja de varejo, que ela não pôde investir no Rio enquanto a tia dela estava comandando os negócios, porque a tia dela tinha medo de vir ao Rio de Janeiro. Então, essa consequência da nossa decadência industrial, da nossa decadência do emprego e dessa imagem que o Estado tem no país, ela é um forte indutor da nossa decadência. Felipe, você citou aí a passagem, a queda do Império para a República, para fazer uma analogia, né? Uma analogia com a venda da SEDAI, né? O último ativo de porte, pelo menos, que o Estado do Rio tinha, e foi vendido pelo governo Cláudio Castro, um governo com grande fluxo de capital, né? Tem muito dinheiro em caixa. Mas eu não quero fazer essa pergunta, não. Eu queria usar isso só como um ponto de analogia para essa coisa, essa vocação nacional do Rio. O Rio deixou de ser capital da República a partir de Brasília, né? Mas ficou com essa carência, né? Parece o Flamengo com saudade de Jesus, né? Como ficou antes com saudade de Zico. Mas muito, talvez seja o Estado mais influenciado pela política nacional, pelo fato de ter sido capital da República e de ter deixado de ser e de se continuar a achar capital nacional é referência para o mundo, no Maracanã, Cristo Redentor, praias, enfim. Até que ponto essa polarização que todos os pesquisas apontam, inclusive a Genial Quaest, que saiu ontem, Nogueira citou, está na Folha da Manhã, no início do programa, até que ponto essa polarização entre Lula e Bolsonaro vai afetar a eleição que você pretende disputar governador do Estado? Talvez você vê que eu concordo contigo e tento ser absolutamente coerente com essa prioridade que eu dei, que é da minha vida e do que eu me enxergo a política. Eu quero falar de Rio de Janeiro. Eu até sou um nome nacional, veja, eu sou até um nome mais nacional, muitas vezes, do que estadual, porque eu presidi uma grande entidade nacional e tive aí
divergências com o presidente da República. Não acho que esse seja o ponto central da eleição, concordo com você. Eu estava até pensando nessa coisa do Império, você falou, eu estava ouvindo Nogueira na abertura, em Campos tem uma rua Deodoro, né, Marechal Deodoro, que é a Rua do Príncipe, o que é uma contradição em si, né? Porque Deodoro derrubou os príncipes, né? Eu não sei bem a origem da rua, mas fiquei pensando. Então, assim, é óbvio que nós vivemos esse processo de carência, né? Eu não acho que ele tenha também que ser central, eu não gosto do vitimismo. Aliás, é uma coisa minha de vida. Eu tinha duas opções. A gente vai falar da morte do meu pai, mas eu tinha a opção, e eu vi muitas pessoas terem a vida perdida assim, de sofrer com trauma e ficar vitimizada a vida inteira, ou construir olhando o futuro. Eu não gosto do vitimismo. As pessoas às vezes reclamam de mim que eu não me vitimizo, né? Que eu não sofro, assim, que eu não passo para as pessoas os meus sofrimentos. Mas eu acho que nós não temos, o vitimismo não constrói. Então nós temos que sair desse vitimismo, temos que construir, sim, isso eu vi viajando o Brasil, uma política centrada também nos problemas. A gente acompanha o que o deputado federal do Rio de Janeiro faz pelo Rio de Janeiro efetivamente em Brasília? Não acompanha, né? Em muitos estados do Brasil isso é central na pauta da mídia. A gente acompanha na Assembleia Legislativa as grandes discussões do país, não com o mesmo do Estado, não com a mesma paixão que a gente acompanha hoje da Câmara dos Deputados. É da cultura do Fluminense, é da cultura do nosso povo. Agora nós temos que olhar mais para a nossa realidade, porque a nossa realidade hoje é pior do que a do resto do país, né? Eu acho que existe essa falta de solidariedade que vem de um sentimento meio subjacente do resto do país, de que houve muito investimento no Rio de Janeiro, né? Essa mesma falta de solidariedade que gerou essa política de retirada dos royalties do Rio de Janeiro, essa mesma falta de solidariedade que fez os processos políticos nossos dos últimos anos terem sido muito truncados, em especial o processo da fusão, né? Aí as pessoas ficam dizendo, olha, por que na Alemanha, quando se retirou a capital, se fez a compensação para Bonn e no Rio de Janeiro não se fez para o Rio de Janeiro ser também uma cidade federal? Tudo bem, eu acho que todas essas discussões são cabíveis, mas é hora da gente, da nossa geração, dos mais jovens, dos mais velhos, assumirmos o nosso protagonismo. Nós temos uma potência, uma pérola, um Estado que é um difusor da cultura da América Latina. Você concorda comigo que é o Estado mais importante culturalmente na América Latina? É um Estado belíssimo, com enormes potencialidades, em busca da sua vocação. Nós vamos ter que dar essa vocação e construir um projeto de 30 anos, 10, 20, 30 anos para o Rio de Janeiro, sem olhar ou esperar essas compensações. É isso que eu acho. Eu concordo com você. É hora de olhar para a nossa realidade, é hora de olhar para a nossa esquina e falar menos da política nacional. Não que ela não seja importante nesse ano, mas a prioridade nossa tem que ser como nós vamos recuperar a nossa terra, que é onde a gente vive, né? A política não... As pessoas não vivem na União, elas não vivem na terra do governo federal, elas vivem na cidade de Campos, elas vivem no estado do Rio de Janeiro. Sim, mas em modo prático, em termos eleitorais, logicamente pelo que você teve aí com Bolsonaro e tal, pelas suas palavras aqui hoje, né, Bolsonaro não é uma opção, ponto. Tem Lula, né? Então, como você trabalha, e o PSD, o Eduardo tem uma boa relação com o Lula, né? Sempre teve, desde a primeira gestão dele na Prefeitura do Rio. Como é que vocês trabalham para ter esse apoio? Que, sem sombra de dúvida, seria um apoio, né? Seria um palanque, uma vez confirmada a sua candidatura e convenção, ter o apoio de Lula. Se Eduardo é a noiva preferida, Lula também não deixa de ser, né? Eu acho que hoje ele é o apoio que pesa mais eleitoralmente, concordo com você. Mas não acho que seja... veja que aqui no Rio não há essa polarização. A pesquisa da Datafolha ontem mostra que a espontânea aqui está abaixo de 10%. Né? Então, assim, nós vamos focar na nossa eleição no Rio de Janeiro. O presidente Lula... buscar o PSD do Rio de Janeiro para uma construção, como eu disse no primeiro bloco, nós estamos abertos. O que nós vamos apoiar é alguém desse campo democrático.
Eu tenho relações muito boas com vários desses candidatos. Tinha com o Rodrigo Pacheco, que eu queria que fosse nosso candidato, que é um colega meu de advocacia, foi meu colega no Conselho Federal da OAB. Tenho excelentes relações com o João Dória, com o Eduardo Leite. O Eduardo também tem, o Eduardo Paes também tem. Nós temos excelente relação com o Ciro Gomes. Nesse campo democrático, nós estamos muito confortáveis. Simone Tebet. Estamos muito confortáveis. Eu espero apenas que esse campo democrático se evolua no segundo turno, se for necessário, para uma unidade que possa garantir ao Brasil o processo de democracia. Porque eu volto ao ponto, a minha preocupação sempre é a perda da qualidade democrática que há no país. A gente tem que refletir que os jovens não querem mais tirar título de eleitor. É 1/3 do número de jovens que nós tivemos em 89. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Há uma desesperança, essa desesperança do emprego e renda gera desconfiança da democracia, e nós podemos estar vivendo uma última geração a comandar um país democrático. Esse risco existe, né? E o campo democrático tem que ter capacidade de construir soluções. Felipe, agora, o PSD, nacionalmente, já tem alguma diretriz em relação à política presidencial? Fala-se de um apoio a Ciro, há o cortejo também do Lula, parece que está mais ali nesse campo de centro-esquerda, mas você, como representante, um dos representantes do partido no Estado, nome colocado pelo partido para a disputa como pré-candidato a governador, já há alguma orientação nacional em relação ao cenário a presidente? O PSD vem tentando construir uma campanha própria que ele não vem conseguindo, sendo muito, né, claro e direto. Buscou a candidatura do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo desistiu porque preside o Congresso Nacional, achou que havia uma incompatibilidade, respeito isso. Depois buscou a candidatura do Eduardo Leite, o Eduardo Leite optou por ficar no PSDB, e por último vinha conversando aí, aliás, muito perto de Campos, né, com a liderança do Paulo Artung, aí do nosso estado vizinho do Espírito Santo. O Paulo também decidiu na última semana não ser candidato. Eu te responderia, para não fugir da pergunta, Arnaldo, que eu começo a acreditar como militante do PSD, que a hipótese maior para o PSD, até pelo que foi dito pelo Aloysio, pelo perfil do partido, ser um partido que unifica lideranças de centro-direita, de centro-esquerda, de centro, que a tendência maior do PSD hoje é liberar os estados no primeiro turno para apoiar alguém desse campo democrático contra Bolsonaro no segundo turno. Me parece, ouvindo o que está se debatendo, que essa hoje é a hipótese mais provável. E sendo esse o cenário, qual seria a sua preferência entre os nomes colocados aí para um apoio, para um palanque no Rio? Aí eu acho que vai ser muito importante a formatação do palanque aqui, né? Aqueles que agregarem mais ao nosso palanque no Rio de Janeiro vão ter, como eu disse, dentro do campo democrático, a possibilidade do Ciro Gomes, né? A possibilidade até do candidato do PSDB, João Dória, mas acredito que o PSD do Rio de Janeiro vai estar aberto a essa conversa dentro do campo democrático. Mas eu vou voltar a uma pergunta que eu já fiz no primeiro bloco, que está linkado ao nacional. A mídia carioca hoje, todos os analistas discutem o esgarçamento da aliança do PT com o Freixo, né? E a possibilidade do PT apoiar Rodrigo Neves, que tem uma vida pregressa grande no PT. Chegou a ser prefeito de Niterói pelo PT, né? Se Rodrigo Neves conseguiu o apoio do PT, isso não pode pesar na decisão, eu não falo nem na sua, você me perdoe, mas na decisão do próprio Eduardo Paes? Eu acho tão difícil trabalhar em tese. Eu acho que o PT, se tiver uma ruptura com o PSB, vai apoiar o PSD. Vai apoiar o Eduardo Paes. Não acho que esteja próximo, até porque o PDT tem candidato próprio a presidente da República que não dá sinais de desistência. Então, mas o Eduardo tem dito uma frase que eu concordo, a gente tem que sair desse momento, esse momento já virou. Eu acho que nós temos que ir para a nossa campanha. É óbvio que se esses partidos nos procurarem, nós estamos abertos à conversa, ao diálogo, como sempre estivemos. Nós já recebemos o presidente Lula, eu estive pessoalmente com o presidente Lula numa longa conversa no final do ano passado, temos o maior respeito pelo presidente Lula, estamos conversando com outros desse campo democrático, mas é hora de botar a nossa campanha na rua. Agora, falar em tese, num apoio ao PDT, acho muito pouco provável, tá? Acho muito pouco provável, até porque o PDT tem o seu candidato a presidente. Acho, inclusive, que a ruptura com o PSB, a tendência do PT e das lideranças estaduais do PT é muito mais vir para o nosso campo do que para o campo do PDT.
Você falou agora há pouco, mais cedo, de que essa coisa de terceira via ficou meio, né, espraguejada aí nessa eleição. Foi também por conta de Sérgio Moro ter, inclusive, já anunciado a desistência aí da sua candidatura, não deve ser candidato a presidente. E como você viu a participação de Sérgio Moro nessa trajetória toda de juiz a ministro e a pré-candidato a presidente? Eu acho que todas as escolhas dele foram legais, legítimas, mas foram escolhas erradas na minha leitura. Quando ele assumiu o Ministério da Justiça, eu dei uma entrevista que ficou muito polêmica, dizendo que aquilo era um erro, era legítimo, ele tinha biografia para aquilo, ele era juiz federal, era legal, na medida que ele se exonerou do cargo público dele, mas era um erro. Por que era um erro? Porque levava para dentro de um governo que é algo naturalmente conjuntural, o patrimônio do combate à corrupção. Todos nós nos preocupamos com o combate à corrupção no Brasil, só que ele tem que se dar dentro da lei. O combate à corrupção ficou, de certa forma, folclorizado. Quando ele vai para dentro do governo e depois rompe daquela forma, obviamente isso atingiu todo aquele, com erros e acertos, o patrimônio de uma esperança do povo brasileiro, que era a esperança de combater a corrupção, né? Isso enfraqueceu muito a posição dele. Depois ele vai para um outro ambiente, que é um ambiente político, também sem um projeto claro de partido, mudando de partido. Então acho que ele cometeu muitos erros. Acho que não são só erros dele, tá, Nogueira? Para ser muito justo, acho que todo esse campo democrático, a chamada terceira via, vem cometendo erros. É uma bateção de cabeça, né? Dá uma ideia de que ninguém sabe muito bem para onde quer ir, né? Todo dia o sujeito muda de partido, se filia, vai para o outro. Pode ser candidato por um, mas pode ser pelo outro. O presidente de um partido convida a liderança do outro, que é um negócio assim, dá uma sensação, uma barafunda. Eu imagino assim, todos nós ficamos com um olhar meio, poxa, onde essa gente quer ir? Por isso que eu falei que terceira via está ficando meio... Terceira via está parecendo mais ou menos um jogador pereba que quer entrar em campo, né? Eu quero ser alternativa, aquele último a ser escolhido. Não, entendeu? Na rodinha dos amigos, não dá. Tá ficando feio. Então, assim, acho que esses erros pagam um preço. O que me preocupa institucionalmente na questão do doutor Moro é que, da mesma forma que eu era um crítico aos abusos da Lava Jato, eu também sou um crítico a esse regime de volta ao que era antes. Eu não acho que o país possa ficar sem uma estrutura de combate à corrupção. Ela tem que se dar dentro da lei do aprimoramento dos institutos. Então nós deveríamos agora estar preocupados em melhorar a lei da delação premiada, em tratar da lei da leniência. Não sei se nossos ouvintes, nossos telespectadores, os Estados Unidos são um país mais avançado institucionalmente que o Brasil, demoraram 100 anos para elaborar uma lei de leniência que protegesse as empresas e punisse os diretores das empresas envolvidos em corrupção. Foram 100 anos. E como é que eles conseguiram isso? Quando a lei ficou objetiva. Então, se a empresa denuncia o próprio diretor antes de um processo, há uma série de critérios objetivos. Então, a lei tem que buscar essa objetividade. A minha preocupação é que a retirada do mundo do combate à corrupção da Lava Jato signifique a volta das notícias de que voltou a ser tudo como era antes. Orçamento secreto, ninguém sabe para onde vai o dinheiro público, aí daqui a pouco voltam os escândalos. E o que isso gera? De novo, gera perda de confiança na democracia. Gera a população deixando de acreditar na política como solução para os seus problemas. E isso nos leva à iminência de um sistema autoritário. E o autoritarismo, nós sabemos o que gera. Gera violência, cerceamento da imprensa, gera atraso, gera retrocesso. Então, esses processos estão todos ligados. E acho que o Moro, pelo papel histórico que ele teve no combate à corrupção, acabou prestando um desserviço a esse processo institucional. Felipe, estamos chegando ao final desse bloco. Vou fazer uma pergunta mais direta e talvez não ao pré-candidato. Vou fazer ao cidadão e ao homem político no sentido aristotélico, né? Homem animal político. Qual a sua projeção, a sua, Felipe, para a eleição presidencial? Uma eleição que promete ser uma das mais disputadas da nossa história recente, né? O que você projeta? Eu estou muito preocupado, Léo. Eu estou muito preocupado com a violência no processo político. Acho que as pessoas estão muito agressivas, isso
Nós somos um continente com mais de 200 milhões de habitantes. Muito preocupado que esse processo político seja um processo que diminua a nossa democracia. Então, por isso que a gente tem que conversar dessa forma aqui todos os dias. Não é simples. Veja como não é simples. Eu fico me punindo aqui porque eu estou usando termos institucionais, jurídicos, mas não é simples passar para a população o que está acontecendo, o que está em jogo, que é o futuro da democracia, da liberdade. Ou o país retoma o crescimento, ou o país entrega para a população o que ele prometeu na Constituição de 88, ou a população deixa de acreditar na Constituição de 88. Então, acho essa eleição uma eleição decisiva para o futuro do Brasil. Do Brasil como nós sonhamos, aquele Brasil grande e democrático que esse país pensou e chegou a sonhar ser, principalmente na virada dos anos 50 para os 60. Então, assim, esse país decadente pode virar a ser um arremedozinho aí das ditadurazinhas autoritárias que você citou aqui no início. O grande Brasil democrático está em risco. Essa eleição marca isso. E isso exige responsabilidade de todas as lideranças envolvidas, de todos os campos, né? De todo o campo político que realmente tenha compromisso com a democracia. Bom, você está falando... Desculpa, pois não? Perdão, Arnaldo. Não, queria falar diretamente sobre os pré-candidatos colocados, Felipe. Você falou uma coisa que concorda, a terceira via virou quase que pejorativa, né? Não tem ainda um nome, bate-se na cabeça. E temos uma polarização desenhada entre Lula e Bolsonaro. Estamos aí há pouco menos de 6 meses das urnas. Você acha que ainda há espaço para furar essa polarização? Há ainda condições de se criar um ambiente para que um outro nome chegue com força à corrida presidencial? Ou deve realmente ficar nesse ambiente polarizado? Pela última pesquisa, com índice, por exemplo, espontâneo, de mais de 30% do presidente Lula, do presidente Bolsonaro com mais de 20%, acho muito difícil. Sendo muito sincero, acho muito difícil. Acho quase impossível que você tenha... acho legítimo, acho que vou usar o termo terceira via, acho que os outros do campo democrático, até porque isso influencia nos futuros governos, né? Tem que construir as suas agendas, tem que apresentar essa agenda à população. Essa é uma eleição de troca de guarda geracional. O presidente Bolsonaro está entrando nos 70, o presidente Lula se aproximando dos 80. Nós temos que olhar a política além dessa eleição. Acho que isso vai fazer parte desse jogo, mas acho que dificilmente o segundo turno não será entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Bom, perfeito. Então vamos lá. São 8h26 agora. Então, ô Santa Cruz, mais uma vez eu peço licença a você, rapidamente, só para a gente fazer aquele intervalo, renovar aí o café e a gente voltar para falar naturalmente dessa triste história aí, dessa rusga com o presidente Jair Bolsonaro e também a OAB Nacional, que você já adiantou para a gente aqui como é que foi boa parte. São 8h26 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e ainda Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Voltamos em 1 minuto. O mercado de tinta evolui a